Olá, senhores. Mais uma vez, estamos aqui para mais um episódio. Não estou solitário, estou com meus amigos aqui, Cacique Samar e Saquarema. Saudações. E aí, pessoal, beleza? E aí, eu ia mandar um salve, salve confraria, mas seria plágio. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Também é plágio, mano. Mas esse aí todo mundo usa, esse aí tá tranquilo. Esse aí não tem direito de autorar, né, mano? Vai se ferrar. Tá valendo. Ó, antes de iniciarmos aí, só um aviso que eu acho que a maioria já sabe, né? Mas hoje faz exatamente um ano do falecimento do professor Olavo. Então, eu vou pedir licença aos senhores aqui para rezar uma Ave Maria aqui pela alma do professor Olavo, antes da gente iniciar a nossa conversa aqui, beleza? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E plagiando o nosso querido velhinho aqui, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, de modo que a gente não cometa nenhum tipo de injustiça aqui nessa conversa. Certo? Menino Saquarema, o Cacique, no meio da semana aí, me falou que queria gravar essa conversa aqui com a gente, porque você ouviu o último vídeo lá que foi publicado, nossa conversa com Code Hack e com 6K. Já vamos iniciar então, a partir desse ponto aí. Quais foram as suas impressões sobre aquela conversa? Então, é interessante, eu gostei bastante da questão macro que eles trouxeram ali de semelhanças, né, do povo português com o nosso povo e, mais uma vez, comprovando o fato de que é o mesmo povo, mas a parte que foi um pequeno momento ali para metade pro final, que foi levantado por você, Eduardo, que foi a questão de o que fazer. O Code Hack, né, apresentou o ponto de sair do país e vocês debateram ali por cima sobre, beleza, a gente tá aqui e não tem para onde fugir. A revolução não é um fogo que queima um setor da floresta, mas queima ela por inteiro. Então não importa para onde você vá, o inimigo vai estar lá. E esse ponto eu acho que é interessante, porque até você citou também que você gostaria de ter falado algumas coisas lá naquela nossa live sobre o NVP, né? Sobre o trabalho que a gente desempenha por lá. E particularmente, eu nessa questão de trabalho, de formação, militância política e intelectual, formação espiritual, cultural, é uma coisa que eu não, não acho que eu faça um trabalho de excelência na internet, mas particularmente aonde eu acho que a gente vem desempenhando um serviço real, eu digo a gente me referindo aqui aos meus companheiros sem ser gay, aqui de São José dos Campos, que é o nosso núcleo comunitário, regional mesmo, entendeu? Ali a gente realmente leva essa questão de e aí, o que fazer? Aquele dilema lá do Lacerda, um grande traidor da pátria, por sinal, mas não se aplicou. Não pode ser candidato, se for candidato, não pode ganhar, se ganhar, não pode subir a rampa. Não lembro, tô parafraseando aqui, mas era uma frase nesse sentido. Não se efetivou esse lema. E tá lá. E aí? Vamos só chorar vou então fugir pro Canadá, onde o movimento gay já tá ali relando em coisas criminosas, né? Você vai fugir pra quê? Pra onde? Você vai sair da mão do diabo pra boca dele? Então, assim, esse ponto que eu acho interessante do que a gente pode fazer agora na comunidade, entre as pessoas que a gente conhece, com propriamente pequenos empreendedores regionais, catequistas, enfim, essa sociedade real que está alheia a essa monte de agenda que estão sendo impostas para nós, não é de hoje, né? Mas estão cada vez mais evidentes para os olhos nus, né? Bom, foi mais ou menos essa questão central que eu acho que eu percebi que você gostaria de ter desenvolvido tanto no programa passado como naquela live.
E eu acho que é interessante porque cabe muitos comentários a esse respeito. Eu acho que esse é um ambiente adequado. Sim, sim, sim. É exatamente isso. Porque acho que todo mundo concorda que o que reina aqui no Brasil é aquele quase que um vício, que eu acredito que não seja só do brasileiro, mas dos países latinos em geral, né? Que é o vício autodepreciativo, né? A gente acha que sempre está em desvantagem aos outros povos. Teve até um episódio aí que a gente comentou, né? Que o brasileiro, de modo geral, ele sempre enxerga a cultura dos outros como muito superior a deles, e tudo que o brasileiro tem de bom parece que é só uma cópia, parece que não temos nada original, os povos latinos não têm nada de original, e o que tem de original, ainda assim, é inferior ao que os outros povos, principalmente os europeus, têm, né? Sendo que até o que foi citado lá, sendo que as maiores desgraças do século XX e hoje agora, século XXI, são coisas exportadas principalmente da Europa, né? Tudo que vocês pensarem aí de ideologia que é usada pela esquerda saiu da cabeça de um europeu, muito provavelmente. E Um essa. ponto, Pode falar, Thiago. perdão. É mais um ponto que eu acho interessante, só para complementar o seu comentário, é justamente a evidência de como o materialismo ocidental emplacou com ênfase no Brasil. Eu vejo que alguns polos da América Latina não é tão forte assim, por exemplo, o Peru. O Peru é totalmente brabo. Esquerda, direita, todo mundo rejeita pautas LGTB, todo mundo rejeita assassinato de bebês. Lá, de direita à esquerda. Isso é muito interessante. Mas aqui no Brasil, esse negócio de querer ser um norte-americano é muito, muito forte. E isso é explicado, pô, a gente já tem um século de doutrinas antropológicas e sociológicas dizendo que Max Weber, né? Nós somos um país atrasado porque somos católicos. A pobreza e o nosso espírito comunitário são coisas terríveis e que nós romantizamos a pobreza, que nós gostamos de ver assim, por isso que nós somos uma sub-raça. E é engraçado que mesmo gente que, né, se diz, vamos assim, fora do sistema, que não pensa com essa mentalidade, que não sei o que o sistema impõe, na verdade, repete palavra por palavra dessa doutrina, né, de autodepreciação da cultura latina, que é justamente, acho interessante que alguns autores apontam, que é uma sociedade alicerçada em valores aristocráticos, na honra, mas na honra originária do medievo, não ligada às vaidades do dinheiro, mas ligada à vaidade dos laços pessoais, do clã, da família, uma valorização da cultura e da fé. E assim, aparentemente, você ter estes valores e não uma mentalidade de tempo é dinheiro é sinal de decadência para as pessoas, né? Tanto é que nego vai para fora e fala, eu tô lavando o prato e ganhando tantos dólares. Oh, que vida feliz que eu tô tendo. Então, não dá para entender, sabe? Enfim. Sim, e até a questão que foi mencionada aí por mim sobre os europeus de maneira generalizada e que boa parte das ideologias que mais nos fazem mal nos dias de hoje foram exportadas de autores europeus. Eu não estou dizendo que o povo europeu é um povo que deve sofrer por várias mazelas por causa que eles plantaram isso daí. Até porque, por exemplo, se pensarmos assim, Estados Unidos, Rússia, China, França, Grã-Bretanha, Alemanha, são os principais responsáveis pela desordem do moderno. Só que os povos desses países sofrem assim como nós brasileiros. É a elite desses países que são responsáveis por isso. Não estou falando de cada cidadão americano, cada cidadão russo, cada cidadão chinês. Até porque nós temos, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, nós temos hoje vários vídeos aí de vários chineses sendo subjugados e não são a favor do que acontece por lá. Né? Então não dá para culpar o chinês médio do que acontece. Né? Eles sofrem por causa da elite intelectual, elite política, assim como nós, brasileiros. Eles não são tão diferentes assim no aspecto geral. Outra visão que eu acho que é errada
É aquela expressão que se usa hoje em dia que existe uma desordem no mundo moderno, como se o mundo inteiro estivesse desordenado e não apenas uma parte dele, que como eu mencionei, desses países, né? Estados Unidos, Rússia, China, França, Alemanha. Se houvesse uma maneira de parar as elites dele, vamos usar o termo elite aqui na falta de outro melhor. Se tivesse alguma maneira de, pelo menos, diminuir a influência dessas elites no restante do mundo, boa parte dessa desordem que se vê por aí ia ser minimizada. Pode ter certeza disso. Então, eu acho que várias das nossas impressões, quando eu falo nossas, é do nosso meio, das pessoas que nós conhecemos, que produzem também conteúdos aí, boa parte da nossa visão, como eu dizia nos bastidores aqui, o Cacique, se o Cacique quiser comentar mais sobre isso, a nossa visão parece que a nossa reação ao que eles estão fazendo parece que também já era esperada. Nós nos comportamos de maneira muito previsível. Nós fazemos nós fôssemos fazer. Por exemplo, o exemplo que eu já dei várias vezes já em relação aos judeus. Como a nossa galera insiste em ficar procurando pequenos grupos responsáveis por todas as desgraças. Mais uma vez, não quer dizer que eles não tenham participação, assim como eu mencionei a Europa de modo geral, não tem problema você falar assim, não, os judeus têm certas participações. O problema é que parece que é brincadeira, mas eu sei que tem gente que leva esse assunto a sério. Fala assim, não, realmente, se neutralizássemos este povo, os nossos problemas estariam resolvidos. Um ponto que eu acho engraçado disso é que a gente gravou lá no NVP, no Historinhas, 2 programas, né? Um no Historinhas e um pro Sanatório. E a gente abordou, acho que nas 2 vezes que a gente gravou essa questão. E isso matutou um pouco na minha cabeça. E daí meio que desembocou nos últimos episódios dessa última temporada que passou. E foi... É muito engraçado, porque lá em um dos episódios eu trouxe a questão do Guido von List. Não sei se vocês conhecem, mas o suposto paganismo germânico que essa galera que adora falar. Eu vi. Tipo, o cara que diz que é ultra tradicionalista, que tá denunciando o poder dos judeus, que não sei o quê. O cara, ele criou as runas que ele supostamente achou em ruínas de tempos primordiais. E ele criou um sistema do paganismo germânico com base na teosofia. Ou seja, não tem nada do que um dia foi o paganismo germânico. No máximo, algumas referências de imagens, né? Vai deixar a turma muito puta, mas não torna-se tão diferente da macumba brasileira, né, amigo? É literalmente macumba germânica, cara. Porque, tipo, não tem que nada tem a ver, né, com o paganismo africano, pois o que restou de lá você não tem como averiguar de fato se é a mesma coisa, provavelmente não é. E aí você cria algo a partir de iconografias africanas dentro do Brasil, falando, não, isso aqui é uma religião de matriz africana, que isso aqui é um voodoo e tal, não sei o quê. Só que não é a mesma coisa, não são os mesmos cultos, não são os mesmos feitiços, não são os mesmos voodoos, nem as mesmas entidades. Então não adianta falar que aquilo veio de lá, porque não veio. E aí gera de novo aquela velha cena, né, da mulher perguntando sobre como é que eram as religiões de matriz africana, e a mulher respondendo, não, aqui o nego é católico e é evangélico, lá pra cima tem os muçulmanos. Entendeu? E esse é um ponto que eu acho importante. O Eduardo também citou na última fala dele a questão desse declínio que parece ser inevitável. E, enfim, a gente se expressa de uma maneira muito desesperada nas redes, mas a grande questão é que tudo isso passa. É necessário um esforço descomunal para naturalizar estas pautas que nós estamos vendo, e se simplesmente fechar a torneira, essas coisas naturalmente somem. São frágeis demais. Não é que a gente está fazendo um serviço, um trabalho monstruoso para defender ou fazer a manutenção da moral tradicional, porque ela vem naturalmente. A grande questão é que
essa moral pós-moderna é ela que necessita de um investimento absurdo para se manter, né? Eu acho que essa questão que eu acho que é a principal. Se tudo isso parar amanhã, em 1, 2 décadas, provavelmente a gente volta pro estado de normalidade, entendeu? Esse ponto eu acho muito interessante quando a gente para pra pensar e não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de só achar um sujeito que não liga pras coisas que estão aí. Tipo assim, não é que ele não liga no sentido de que, ele tomou a Red Pill. Não, 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 não. Ele não liga pra nada. E aí você pergunta uma opinião dele que é neutro, ele vai te falar uma opinião de uma pessoa normal. Não tem nada de progressismo, mas também não tem nenhuma jorjada no meio. Aí você percebe o que o nosso extrato comum da sociedade. E ele é o natural, né? E tudo que nós estamos vendo agora é artificial, cara. Então, assim, é um problema que ele ganha quando ele aparenta ser muito maior do que ele realmente é. Eu acho que essa é a grande questão do nosso paradigma atual, né? E também tem a ver com as nossas respostas. Porque quando você fantasia um inimigo tremendo, implacável e gigantesco, as pessoas têm o hábito comum de vir pra internet, né? Vou falar com milhares de pessoas e plantar as minhas ideias, meu intelecto. Só que, na verdade, cara, se você tiver uma comunidade forte, não penetra nela essas ideias. Porque o grande problema, e aí sim eu acho que tem um potencial de destruição, é quando você não tem uma vivência de valores objetivos. Porque aí as pessoas começam a temer contestar essas narrativas do mainstream publicamente, porque acha que aquilo realmente é o natural e que ela vai ser repreendida se ela falar que discorda daquilo. Um exemplo, eu observo isso muito claramente quando, sei lá, eu tenho que ir para um ambiente com pessoas mais jovens e quando eu tô na academia do meu bairro. Ou eu vou na feira do meu bairro, ou qualquer coisa do gênero. É natural a piada com viado, piada com sei lá o que Enfim, todo tipo de brincadeira que sempre existiu no Brasil, de cunho étnico, de cunho sexual, de cunho de tudo quanto é coisa, mas é brincadeira. Agora, se você chega e faz os mesmos comentários com a turma aí da geração Y, da geração Z, tipo, eles acreditam que aquelas falas têm algum peso que, na verdade, elas são inexistentes pro cidadão comum, sabe? É aí que eu acho que mora o problema real. É uma coisa que eu acho engraçado, né? Que pra eles é como se cada uma dessas palavras fosse, de fato, magia, né? Em que, a partir do momento em que eles falam positividade, body positive, ou coisa do gênero assim, igualdade de gênero, ou o que quer que sejam gritos de militância, como se ao pronunciar aquilo, de fato, a realidade mudasse, é interessante ver que eles pensam que essas palavras podem afetar as pessoas ao redor deles da mesma maneira que afeta eles mesmos, né? Só que eles não se tocam que eles estão falando para eles mesmos, em que as outras pessoas não vão se comover ou o que quer que seja quando ouvirem algum discurso sobre sororidade ou coisa assim que, mano, não só são palavras muito difíceis, como são termos que dificilmente você consegue ouvir aquilo e falar, não, vou encontrar um exemplo disso aqui na realidade, dentre isso, aquilo. Não dá, cara. As pessoas normais não ligam pra isso, entendeu? E aí, por isso que acaba criando esse meio que receio, ou vamos dizer assim, desconfiança com essa juventude dessa nova geração, né? Dessa geração aí, em relação a tudo isso, porque existe a história do pavor e do medo de ser cancelado. Só que, cara, tu vai ser cancelado por falar alguma coisa e também por não dizer nada. Porque quando eles percebem que você simplesmente não compartilha das mesmas narrativas deles e nem dos mesmos entretenimentos que eles, cara, a pulga atrás da orelha deles vai coçar, negro. Eles vão querer saber. Então, peraí, então o que esse cara pensa? O que ele consome? O que é? Qual é o hobby dele? O que ele faz? E cedo ou tarde, eles acabarão percebendo em você que você tem alguns objetos de interesse que com certeza são diametralmente opostos aos deles, entendeu?
E que, querendo ou não, isso vai lá denotar alguma posição moral, religiosa ou política que você tem, entendeu? Então não adianta ficar tendo medo dessas coisas, não. É muito mais fácil você viver e encarnar o exemplo das suas convicções, das coisas que você guarda no coração, sendo elas do alto, né, e tudo mais. Porque daí tu consegue motivar pelo menos o parceirinho que tá do lado. A pessoa normal, não militante. Talvez o militante não tenha tanta salvação assim, né? Vamos dizer. Mas as pessoas normais ainda conseguem ser exorcizadas, ou pelo menos livres desse demônio, que é essa mentalidade woke, essa mentalidade progressista, né? E outra coisa, esse nosso fatalismo, o fatalismo do brasileiro, pelo menos aos meus olhos hoje, não me parece uma coisa assim minimamente justificável. A gente olha para a idade do nosso país, a localização geográfica, É verdade, é a verdade. demografia, o nível de consciência médio das pessoas, a capacidade do sofrimento delas, né, e vários outros fatores, não é justificável, sabe? Tudo, a reação das pessoas perante as situações. É a questão que a gente está falando aí, do fatalismo. Não que eu deposite uma esperança imensa, né, nas soluções políticas de curto prazo, e nem entendo que a política deve ser vista aí como uma disputa de cargos, como é hoje, né? Principalmente na direita, e também a gente está vendo que não muda muita coisa em relação à esquerda. Se apertar um pouquinho, eles negociam as coisas, né? A gente viu isso principalmente com o nosso líder máximo, Biruliro, que era o homem que dialogava com o mal. Agora, uma coisa, eu acho que todo mundo concorda aqui, que se o Brasil se continuar do jeito que está aí, está condenado se as pessoas que têm talento, têm capacidade para fazerem o que lhes compete, se ficarem só a reclamar e dizendo que nada tem solução, realmente, a longo prazo, vai ser difícil o Brasil ressurgir e vai ficar como boa parte dos países latinos aí. Que pensa, apesar dos pesares, a nossa situação é muito melhor do que Cuba, Venezuela, Argentina. Por todos esses fatores também que eu mencionei aí, de posição geográfica, o tempo de vida do país. Agora, se as coisas continuarem caminhando para onde estão, realmente vai ser difícil. Porque, olha, a nossa geração já enxerga as coisas, porque eu penso que isso não vai mudar da noite pro dia, essa questão do fatalismo. Se a nossa geração já enxerga que as coisas estão perdidas, imagine quando estivermos, se chegarmos lá, em uma situação de Venezuela da vida. Qual vai ser o sentimento das pessoas? E fora o que é aquilo, esse fatalismo, ele gera principalmente qual sentimento nas pessoas? O desespero. E nos dias de hoje, não é mais como no passado, né? Um jovem da Idade Média desesperado, a primeira coisa que ele pensava era em quem? Ele pensava em Deus. Era a primeira coisa que via a cabeça dele. Se eu tô na situação de morte, a primeira coisa, eu falo, meu Deus, será da minha alma? Agora, vocês acham que o brasileiro desesperado, porque tem muita gente desesperada, e as pessoas nem se dão o trabalho de esconder isso. Todo dia nas redes sociais elas deixam bem claro isso, que elas estão desesperadas e acham que o apocalipse acontecerá amanhã. Em quem que vocês acham que eles estão pensando? No próximo líder político, é claro. Quem poderá nos salvar? Isso, eu acho que vai ser bem controverso. Mas eu acho que isso é bom. Porque assim, isso é uma característica ancestral nossa. É engraçado quando a gente pega autores da antropologia brasileira, eles criam um panorama da sociedade brasileira muito parecido com a portuguesa, que é afeita ao descanso, mas também só vê hombridade no trabalho braçal, aquele que se sacrifica no ofício, e ao mesmo tempo, ora, totalmente desesperançoso, totalmente acabado, totalmente fatalista, mas ao mesmo tempo sempre à espera de um milagre de Eurique. Em um momento devastado, quieto, açoitado, e de repente eleva um sujeito que lhe vem de esperança ao nível de um César. É assim, eu não preciso nem fazer comparações aqui do Brasil que a gente vivia
dos anos 2000 para o que o Bolsonaro se transformou, né? A forma como ele é exaltado pelas mesmas pessoas que há 5 anos antes de conhecer eles achavam que, né. Era maluco, exatamente, exatamente. Mas isso é muito bom, porque é sempre é o espírito latino em si. A capacidade de sempre elevar o espírito civilizatório de volta ao topo para tentar fazer um tudo ou nada. Lógico, atualmente não vem tendo bons resultados pela falta de líderes patriarcais de fato, que tenham as competências necessárias para gestar um projeto político sério. Mas um ponto que eu acho importante também é... Porque assim, o que o Cacique estava comentando, eu acho que sobre a moral do jovem, ele depende. E isso eu faço muito, porque eu tenho pessoas próximas que trabalham tem empreendimentos com o público jovem. E eu vejo, às vezes eu faço uns trabalhos lá na loja e tudo mais, eu vou lá com certa frequência, e eu converso com a molecada aí que, sei lá, tem 14 a 17 anos. Se você olhar à primeira vista, você fala, cara, que engodo. Cara, nós estamos fudidos. Você pensa isso, porque você olha os papos e a subserviência do homem perante a mulher. E a mulher como um animal de ontologia emotiva, ela tende a ter as pautas que aí estão como sacrossantas. E o homem sem virilidade tende simplesmente a se subordinar a esse espírito emotivo. Então ele abraça essas pautas. É o famoso esquerdomacho, né? Ele vai... Bom, falando bom português, ele quer descer o sarrafo na menina, então ele vai apertar a mão do diabo para alcançar seus objetivos. Mas eu acho muito interessante que atualmente, eu digo isso também por fazer estágio em escola pública, como o jovem ele tem medo de certas opiniões, mas quando você chega e fala elas, ele se sente encorajado, se sente livre para ter elas também. E os olhos deles brilham. É como se ele só quisesse o aval, ele quisesse que alguém falasse primeiro para ele poder falar, cara, eu penso exatamente isso, mas eu sou um merda e eu não teria coragem de falar isso por mim mesmo. Então ele precisa da aprovação social. Isso pode ser tanto uma característica atual, maior ênfase, mas é inegável que uma sociedade aristocrática que tem a honra como centro, ela tem essa característica social naturalmente. Então, pô, já era típico do próprio senhor de engenho passar fome a maior parte do ano e só ter um tipo de comida, que eram restos, mas quando recebiam autoridades para uma visita, fazer aquele banquete como se ele vivesse no luxo, né? Então assim, a imagem sempre pesou muito. E novamente, eu não estou listando características aqui para dizer que elas são ruins. Estou dizendo que é nossa e ao nosso povo é assim. Trabalhemos. Não adianta fazer com uma crítica social foda, meu. Foda-se. O grande ponto é, eu acho que o ponto de mudança é justamente a característica debochada do brasileiro. Um projeto que eu tenho muito forte é no carnaval, ir pra centro da cidade, interagir. Tipo, eu não lembro qual que era o canal mainstream que fazia, que era tipo, colocava um cara sentado na praça com uma placa de mude minha opinião, e com uma opinião polêmica dele lá. E aí o pessoal sentava. Oi? Sputnik Brasil. Isso. Eu não tava lembrando quem que fazia isso. Mas eu quero fazer um pouquinho diferente. Eu quero fazer naqueles formatos de TV antiga, que era, tipo assim, você perguntar a opinião do povo de alguma coisa. Meu primeiro projeto é pegar a marchinha do Nelson Rodrigues? Não tenho certeza, eu quase certeza que é. Do Getúlio Vargas, em que ele fala que o Brasil tem muito doutor, muito professor e muito funcionário, e que a gente tem que jogar todo mundo na lavoura. Ficar tocando essa musiquinha e colocar uma plaquinha. Quem você mandaria pra lavoura? Fazer um negócio bem populistão pra ir acostumando a sociedade com autoritarismo, que engraçado. Normal, gente. Vai passando. Andar no centro da cidade
E é importante, cara. Passa com carro alto para um senhor caramba, tocando Falcão, menino é menino. Sim, Cara, apenas sim. Cara, a população brasileira, ela entende o linguajar popular dela com deboche, com piada, com brincadeira. É Maria Sapatão, é a pipa do vovô. É assim que se comunica com o povo, cara. E não tem como você, não, mas eu não quero falar com o povo, os Shudras e não sei o que. Se você não falar, ele vai abrir o TikTok e vai estar lá 1000 bandeirinhas coloridas para eles. Então, assim, você tem que se aproveitar do fato dele estar naturalmente mais propenso às nossas ideias, ao deboche, à brincadeira, do que as coisas que aí estão, que é engraçado como pessoas totalmente sem credibilidade levantam pautas com o maior tom de seriedade possível. Tipo assim, eles conseguem literalmente pegar um gordão e falar, não, vamos falar sobre a gordofobia. E dar um tom de seriedade sobre o porquê você não pode zoar o gordão, cara. Sobre como que isso aí é crime agora, entendeu? E é engraçado porque são as pessoas que claramente não têm credibilidade nenhuma pra estar tentando falar alguma coisa séria, tá ligado? Você olha pra cara do sujeito, é alguém que você não perguntaria nem onde fica a rua X, porque é um sujeito magrelo ou gordão, de cabelo tudo lascado, com cara de drogado, e claramente não é referência pra nada. Por que raios a gente tá tomando eles como referência moral sobre os debates da sociedade? Então, assim, eu não acho que... Não, o jeito correto é vir o cara com a gravatinha, borboleta e suspensórios falando, então a modéstia católica, meu. E nem também vai ser o Kim Kataguiri fazendo, veja a mitada que ele deu na menina da Uni. Cara, não é assim que você ganha. É você sendo populista, cara. É fazendo marchinha, é fazendo esculacho, brincadeira. Porque essa é a linguagem do povo brasileiro. Não à toa que nada é mais tradicional da nossa cultura do que marchinha e samba, cara. Ponto. Desde o princípio sempre foi brincadeira. Você pegar a própria moda de viola, quantas delas não era só de sacanagem, cara? Então é ridículo querer ignorar a verdadeira cultura popular pra querer alcançar, né, uma alta cultura. O jogo tá aí e é pra ser jogado. Isso me lembrou uma coisa interessante, que quando o Roger Scruton veio ao Brasil, naquela época em que, vamos dizer, a gente estava tendo uma ascensão de movimentos conservadores, de uma direita no Brasil, coisa do gênero assim, a galera tava lendo muitos dos livros dele e tava tentando entender uma coisa, né? E pelo carinho que eles acabaram tendo com o Roger Scruton, eles queriam imitá-lo em tudo. E inteligente e esperto como o cara era, ele falou o seguinte, que faltava o Brasil descobrir o seu conservadorismo. Ou seja, não adiantava os caras lerem os livros de autores ingleses, americanos ou o que quer que fosse, e tentar imitá-los, pois a cultura deles não era a mesma. Então você tinha que procurar dentro da sua tradição literária ou aquilo que era veementemente brasileiro e poder colocar aquilo na sua realidade. Então eu vejo que uma das grandes falhas políticas, né, nesses últimos anos, foi de fato não saber falar a linguagem do povo, ou não compreender de fato aquilo que diz respeito ao Brasil. E aí, é uma coisa que tende a se ser reparada, porque o outro lado também comete o mesmo erro. Porque, veja bem, a esquerda hoje que a gente tem é uma esquerda inteiramente liberal, né? É uma esquerda que pouco liga pro operário, pouco liga pro proletário, entendeu? Se importa muito mais com as minorias do que quem de fato sofre todos os dias, entendeu? Tanto que cada prefeitura, senado, até mesmo cadeira de deputado que eles ganham, é sempre baseado em um discurso emocional, do vamos representar as minorias, vamos dar voz à favela. Só que o trabalhador que sofre todos os dias, esse cara continua sendo deixado de lado. Então, aproveitemos que eles também cometeram esse erro, né? E voltemos a pensar, de fato, o que diz respeito à realidade do brasileiro. O que, de fato, as políticas, né, vindas do nosso lado, possam melhorar e mudar a vida do trabalhador médio. Porque, mano, tu vai na rua, tu começa a ver cobrador de ônibus ou coisa do gênero assim, até mesmo camelô, cara, os caras não estão nem aí pro choro dessa galera. Os caras não estão nem aí pra quem tá
tá se sentindo discriminada ou ofendida ou coisa do gênero. Eles não estão nem aí, cara. A única coisa que eles se importam é que eles têm contas a pagar e comida pra botar na mesa, entendeu? Um dos caras que conseguiu transcender isso daí foi o professor Olavo, né? Conseguiu falar a linguagem do brasileiro médio e se fazer entender as coisas. Tanto que esse é o maior elogio que qualquer boomer aí, né? O contem pro Olavo, que Sim, ele sim. faz eu entender as coisas que eram totalmente incompreensíveis, né? Mas um dos pontos aí também que eu quero levantar, que é a questão que o Thiago até mencionou, a questão dos jovens. Aí, um dos problemas que nós temos é o quê? Que a gente tem que aceitar que o estado atual das coisas, ele se dá de modo que nenhum homem ou grupo de pessoas pode fazer face a isto, pelos seus próprios meios, não pode fazer quase que nada, a não ser que seja um ser iluminado como o professor Olavo. Aí você pode fazer muita coisa, é o caso dele, fez muita coisa praticamente sozinho, né? Agora, vamos usar o termo aqui. O que o acusador quer é que a gente se revolte contra isso e que a gente dirija o nosso olhar para baixo. E como eu mencionei lá, para os nossos estados emocionais. E a gente esqueça de pedir ajuda para o alto. Por que eu tô falando isso da questão dos estados emocionais? Quantos caras aí que cometem algumas atrocidades em escolas, por exemplo, e quando vão puxar a capivara do cara, que tipo de coisa que o cara gostava e o que ele se dizia contra? Então, fazer com que o jovem perceba certas coisas não me parece ser o suficiente. A estratégia tem que ir além disso, porque senão o que vai acontecer, além desse tipo de pessoa aí que eu sei que tem a questão da- das elites forjarem também esse tipo de coisa, né, para coisa, e não era bem assim a história, mas de maneira geral, a gente sabe que realmente esses jovens que cometem esses delitos são sim influenciados, né? E o que mais vai acontecer é esse tipo de massacre aí nas escolas e cada vez mais as pessoas caindo naquele discurso lá que depositando toda a culpa de todas as mazelas que abatem o mundo na igreja, nos muçulmanos, nos judeus, na cultura ibérica, seja lá no que for. Ficam buscando um culpado. Ah, os jovens são merda, não sei. Aí eu entro numa escola e mato meia dúzia de jovens. Resolveu o problema? Ah, os judeus que são os males, vamos matar todos os judeus e vamos extinguir o mal. Ah, a religião muçulmana não devia existir, eles são violentos. Mas será que você também não caiu num discurso? Eu lembro como se fosse ontem o Viriato comentando isso, né, da questão dos imigrantes muçulmanos, que basicamente é uma das estratégias que mais bem sucedidas dos caras para mostrar que a religião muçulmana é uma coisa de bárbaros. Independente das minhas divergências, né? Como eu sou católico, obviamente que eu acredito que os muçulmanos estão errados, senão eu não seria católico, seria muçulmano. Mas eu sei que é desonesto dizer isso. Mas, no entanto, quantas pessoas que nós conhecemos que não têm um discurso parecido com esse? E tem principalmente na questão dos jovens, eu acho que tem um ponto que é essencial, porque, inclusive, é o que você falou no primeiro comentário, que é a previsibilidade das nossas ações. Porque não adianta, eu acho engraçado que isso era um negócio muito forte nas esferas de internet, né? Tipo, nesse contexto de Red Pill, não, agora eu entendi o sistema. Mas é engraçado que isso é indiferente na prática, se você entende ou não entende. Enfim, o grande ponto é que do que adianta você, beleza, saber as origens de quem tá propagando mal, as ideias da elite, de como ela gere as coisas, se na prática você está igualmente desenraizado da sua própria cultura, da sua própria comunidade. Então, assim, a maior parte, por exemplo, desses moleques que, né, faz o famigerado ato santo em escola,
assim, quantas vezes ele participou de uma festa junina na paróquia? Quantas pessoas no bairro dele ele conhece? Quantas vezes ele participou de qualquer festividade que não fosse na família dele? Na família dele, com quantas pessoas ele conversa nas festividades? Você começa a olhar, o problema, na prática, central, porque assim, tem a questão econômica, que seria papo para outro podcast, que é a questão da dívida e como o país é subalterno às elites ocidentais, basicamente por conta do processo de colonização econômica. Mas o grande ponto é que a colonização econômica não pode degenerar a sua população, mesmo que ela esteja na miséria, se os laços sociais de vivência objetiva forem fortes. Você não vai conseguir mudar a cabeça do menino via jornal, via celular, se ele passa a maior parte do tempo dele vivendo de verdade e não olhando para uma tela. Então, é por isso que eu volto que eu considero quase que inútil o trabalho que a gente desempenha virtualmente quando eu vejo as realizações que a gente consegue fazer presencialmente através do Multiplicare, que é o instituto que a gente organizou aqui na cidade, porque ele tem divisões lá dentro de setores, né, de formação. Então tem um setor de cultura, um setor espiritual, um setor de política, um setor de intelectualidade. Então vai se tendo reuniões semanais, quinzenais, mensais, cada setor tem a sua própria agenda, né? Mas o grande ponto é que, por exemplo, sábado agora, a gente conseguiu fazer um encontro do setor espiritual nas catacumbas de uma das principais igrejas aqui da minha cidade. A gente foi lá no... Fugiu o... não é ossário que fala? Como é que fala onde que fica os restos mortais? Sacrário. Sacrário, obrigado. E é bem interessante porque ele realmente é uma das igrejas mais antigas aqui da cidade e conseguiu autorização de gente lá. A gente, basicamente espiritual, a gente dá recomendações na questão do catecismo e foca principalmente na vida dos santos, mas a grande questão é que as pessoas estão participando disso porque é legal e, assim, por enquanto é uma coisa muito, muito tímida. Se você colocar em termos objetivos, quanto tempo essas pessoas passam na rede social e nos encontros do Multiplicare. A gente vai tomar um 10-0 absurdo. Mas só essas 2 horinhas, que são aí semanal, quinzenal, mensal, que seja, já tem um potencial de ampliar a vivência em comunidade dessas pessoas gigantesca. Então, assim, graças a esse projeto, a gente tem um setor de empresários da região, que agora a gente vai poder ter sede física. E a partir disso, a gente consegue fazer eventos culturais, festa junina, que é muito forte aqui na minha região. O carnaval, a gente tem projetos, né, de carnavais tradicionais. Enfim, a gente pode tocar um monte de festa popular agora, a gente pode fazer um monte de evento, um monte de coisa que será voltada para a questão da vivência presencial, real, comunitária, porque é isso que vai criar reais resistências a esses pensamentos. E aí volta a questão lá que eu falei do menino, que ele fica esperando só um aval para concordar ou discordar de um pensamento, porque a grande questão é que não importa o que ele acha, essa é a verdade. Ele dança conforme a música. Aquele que é o ativo, aquele que é o preponderante, aquele que cerca o meio social a qual o jovem vive, é a voz que cria a consciência dele, que dita como ele pode pensar e o que ele pode falar. E por essa razão é importante ter esses meios de vivência comunitária, porque enquanto ele for convencido de que a moral tradicional é normal e ele deve proferi-la sem medo, sem pensar 2 vezes,
aí sim as coisas começam a mudar. Porque sem essa estrutura de você ir cercando, o sujeito dar uma vivência completa para ele, a qual ele se sinta pertencente daquilo, esse tribalismo é essencial para o ser humano. Quando a gente não fizer isso e achar que através de bolhas de internet a gente consegue ganhar do pensamento hegemônico, isso é impossível. Sim, concordo. Concordo plenamente. É aquela questão, né, que a direita errou muito, por exemplo, naquele projeto do Escola Sem Partido, né? Estão doutrinando as nossas crianças, assim, mas, claro que estão. Se você não fez, se você não doutrinou seu filho, alguém vai fazer por você. Doutrinar alguém não é uma coisa errada. Toda religião faz isso, toda religião tem uma doutrina. O problema é que aquilo, só eles estão doutrinando, vocês não estão fazendo nada, não estão doutrinando ninguém, tem que doutrinar mesmo. Se você deixar, o Cacique a gente comenta isso, se você deixar uma criança fazer o que ela quer, uma criança jovem, né, ela se mata, pô. Vai botar a mão na tomada, vai querer Sim. pular de lugar alto, ela vai morrer, pô. Não vai durar muito tempo. Você Se não pode você se acha suicida, é que você não vê uma criança de 6 anos, mano. O É. ímpeto que essas porra tem de se matar, tu não tem noção, cara. Exatamente. E esse ponto, Thiago, é isso mesmo. Não basta fazer um diagnóstico. Nos bastidores, o Cacique e eu estava falando sobre a nossa temporada lá no NVP. Um exemplo claro disso é as teorias da conspiração. A gente falou sobre várias lá, a gente tentou desmentir algumas coisas, mas as teorias conspiratórias, elas surgem, se você desmente uma, ao mesmo momento que você está desmentindo uma, surgem 1000 novas. Então é um trabalho praticamente que em vão. Às vezes a gente fica diagnosticando vários problemas que muitas outras pessoas diagnosticaram muito melhor e não apresenta soluções práticas para isso. Você falou aí que o nosso trabalho é praticamente, a efetividade é praticamente nula. Isso é uma verdade mesmo, porque às vezes as próprias pessoas que nos escutam, a gente vive falando sobre vários males, por exemplo, de pornografia, você ter amizades ruins e coisas do gênero. Óbvio, nós vamos cair em pecado, isso é natural para a maioria das pessoas, obviamente que há os santos por aí, né? Alguns muito escondidos, né? Eu imagino, mas há santos por aí, mas iremos cair em pecado, mas a grande questão é que alguns problemas que já foram apresentadas soluções práticas e, não vou dizer fáceis, né? Mas práticas, e as pessoas não, mesmo sabendo que é o correto a se fazer, a pessoa não faz. E talvez o que falta, de fato, essa experiência da coisa, que era uma coisa que o professor Olavo defendia, que todo o conhecimento dele, e aí há controvérsias, né, pessoas que concordam e outras não, que é o conhecimento por presença. Eu tenho que experimentar tal coisa. Não adianta eu ficar falando, o cara pode escrever sobre santidade a vida inteira e o cara frequentar uma seita satânica. No entanto, ele pode Seita escrever sobre maçônica. isso. Uma maçonaria e tal, qualquer tipo de seita. E o cara pode falar sobre santidade. E aí? Então, é aquilo, tem que apresentar soluções e, obviamente, né? Quem fala, quem emite a informação, não pode se responsabilizar pelo que você faz, né? Depende de cada um também. Mas eu acredito que essas ações concretas é o que realmente vai fazer a diferença. Mas eu não excluo, acredito que o Saquarema também não, eu não excluo, digamos assim, essa militância cibernética. O problema é que nós, de maneira geral, né? O Saquarema já tem feito alguma coisa, mas de maneira generalizada, as coisas ficam só na internet, como eu disse lá na conversa com o Code Hack, e quando vai para as ruas, se limita a manifestações, comícios políticos, coisas do gênero. Muito pouco se fala sobre cultura brasileira, né? Tem até, a gente criou uma página lá no Instagram, a página tem até uma certa expressividade, aí nós criamos um grupo no Telegram para falar sobre história do Brasil, grandes autores brasileiros, cultura brasileira de maneira geral, e os interessados são muito poucos. As pessoas querem falar sobre as polêmicas, intrigas. É o BBB da direita, sabe? Exatamente. E aí que tá, né? Uma coisa que eu gosto do trabalho que a gente faz aqui, mas o grande esforço que eu ainda tenho é tirar velho do bolsonarismo. É poder conversar com os velhos e falar, não, porra, tipo, legal, Bolsonaro foi, mas tem isso aqui que é melhor, entendeu? Aí tu começa a apresentar os planos de governo do Enéas, entendeu? Pra eles.
baseado naquilo que a gente deveria fazer. E aos poucos os caras vão entendendo e vão deixando de ter aquela preocupação que o brasileiro tem demais ainda, que é como é que vão me ver lá fora? Ai, o que que os Estados Unidos vai pensar de mim? O que que a França vai pensar de mim? O que que a Inglaterra vai pensar de mim, entendeu? Eles ainda pensam muito desta maneira, de tentar agradar ao estrangeiro, agradar ao gringo, quando o gringo tá pouco se fudendo pra gente, entendeu? Então, incutir neles de que existe algo propriamente brasileiro e que, com certeza, a democracia por si não se encaixa muito bem dos nossos padrões. Essa não é uma herança nossa, essa não é uma tradição nossa. A gente tem muito a figura do pai e, portanto, ao pai a gente sempre volta. Então, aqui só funciona político forte e monarca. Nada além disso, não adianta essa troca contínua de presidente que não vai dar certo. Aos poucos os caras vão entendendo isso, mas ainda é um pouco difícil, porque foi como o Sakurama falou, né? Acho que em 2015, 2014, todo mundo chamava o Bolsonaro de louco. Hoje os caras ainda o chamam de mito, né? Ainda tem gente que o considera um mito, né? A figura deles é muito forte. Então o brasileiro vai de 0 a 100 também muito rápido, sabe? E trazer esses caras para reciclar, né? Vamos dizer assim, eles para uma força que de fato pode trazer frutos, né? Pode vir uma espécie de abertura política ou uma nova onda, o que seja. É importante. É tão efetivo quanto conversar com as pessoas diretamente, cara. É mais eficaz do que a internet em si. Não que a internet seja inútil, não é inútil, é maneira, legal e tal. Mas tu tem um pouco do reflexo do que é o povo de fato quando você entra em contato com eles, quando você começa a conversar com velho, quando você começa a conversar até com caras que também são da sua idade e têm as mesmas opiniões que você, só que eles só não falam. Isso é outro detalhe, né? É interessante como a gente sempre pensa que a gente é minoria, mas no entanto, porra, no grupo acaba tendo 50 pessoas, no vídeo tem 1000 views, no canal de outro tem 3000 inscritos, entendeu? Irrisórios. São números significativos, que se você botasse 3000 pessoas num campo, porra, já ia assustar, entendeu? Ou seja, faz parte da tática deles pensar que a gente tá em menor número do que a gente realmente tá, entendeu? Pensar que nós somos uma minoria, tipo, que na verdade nós não somos. Existem tantas pessoas como a gente, e aí que vale o momento de expressar e exercer as suas convicções. Pois é a partir da coragem que você tem, é a coragem que você consegue inspirar nos outros também. E isso, na questão da internet, eu acho que ela cumpre uma função social que a gente pode ver muito no século passado. Por exemplo, vamos pegar aí o próprio caso que a gente estava batendo lá, na questão da macumbaria alemã. Pô, se os caras têm uma ideia ridícula, um conteúdo político e esotérico tosco, como eles conseguiram virar a maior parte da população a favor daquele projeto? Através do ódio e... Não, cara. Não, eles tinham meios sociais extremamente funcionais. Foi criando juventude, criando escotismo, criando isso, criando todo um contexto de vivência prática, de ver grandeza naquilo. E aí quando você olha na Itália, na Espanha, enfim, propriamente na União Soviética também, mas enfim, foi mais característico do fascismo, quando você viu uma marcha de pessoas não militares, uniformizadas, com bandeiras específicas, com um ideal forte, você vê ali na frente da sua casa, tá acontecendo. Qual que é a sensação que você passa pra quem tá de fora? Eu quero participar disso, cara. Essa era a mentalidade da população comum. O que a versão moderna disso é quando você consegue registrar e dar a importância do que você está fazendo presencialmente em ambiente virtual. Um monte de gente chega para encontros e conhecer o grupo porque viu foto de uma reunião, sei lá, no Instagram. Porque viu que a gente estava fazendo alguma coisa. Às vezes o sujeito foi convidado para ir, não foi, preferiu coçar o saco a tarde inteira, mas aí ele viu a foto e falou, se eu devia ter ido. Ou seja, exato, tem um fator psicológico que o cara tem que ver e sentir que algo está acontecendo para ele
ele agir. Então, eu não digo que é inútil o trabalho que a gente faz aqui, porque eu acho que nas devidas proporções você consegue jogar sobre a pessoa um tecido de uma vontade de querer participar, de querer organizar igual. E não tem como negar isso, porque a própria origem do meu canal, eu tive até que excluir grande parte disso, mas não era live, não era nada, era só o registro da gente fazendo coisa na rua, assistindo bandeira em viaduto, fazendo panfletagem na rua, assistindo banner em viaduto, enfim, fazendo coisa na rua, e as pessoas olhavam e falavam, cara, tem gente fazendo isso na rua, maneiro, quero fazer aqui na minha cidade também. Ou seja, a princípio, infelizmente meu canal se deturpou um pouco nesse sentido, mas enfim, a princípio era um negócio, ironicamente, igual o seu Hernani fala da iniciativa punk, faça você mesmo. Apesar de tosco, é um lema verdadeiro, esvaziando o conteúdo teológico por trás dessa propaganda, mas o lema em si é verdade. Quando você mostra que você tá fazendo, as pessoas começam a querer fazer também. E aí volta pra questão do que a gente tá falando de vivência. Porque se for um canal só de, vamos ver aqui minha análise, deixa eu falar aqui sobre a decadência do Império Romano. Assim, não tem efetividade. Se você quiser fazer só por hobby, eu entendo. Mas não tem efetividade. Se você quer usar o canal para maneiras práticas, grava o que você tá fazendo. Mas o foda é que agora com o atual governo é meio perigoso, né? Então, tem esse porém também. Mas a forma de interligar a conversação aí entre as duas coisas, entre o real e o que a gente pode ser efetivo no virtual, talvez seja essa capacidade de acender esse espírito. E eu acho que a nossa população é muito ativa nesse sentido. Porque eu fico vendo a Action Française na França, eu vejo os integralistas lusitanos em Portugal, os que ainda restam, enfim. Os povos de fora não têm a mesma vontade, essa mesma questão de pegar e fazer porque é legal, porque, enfim, esse querer tão forte assim é uma coisa muito particular do nosso povo e é uma faca de dois gumes, né? Mas nas atuais circunstâncias eu creio que seja uma característica muito mais favorável para uma organização nossa do que propriamente do inimigo que não tem expressividade popular, né? Sim, é aquilo. O que tá faltando realmente, como você falou, são as lideranças. Isso realmente tá em falta, porque a vontade tá sendo direcionada pros lugares errados. O pessoal tá invadindo os lugares aí de maneira totalmente... Ninguém sabia o que tava fazendo aquilo, quais seriam... Ninguém mediu as consequências daquilo, a eficiência do que estava sendo feito, né? As próprias manifestações, as pessoas se manifestam só por vamos mostrar a nossa indignação, como se alguém fosse se compadecer com aquilo. Nossa, estamos muito tristes por você. Se o sistema funcionar, fala, não, agora eu não vou mais, hein? Porra, eu vi velha chorando, acho que eu não vou fazer mais isso. Suspende a canetada. E aquilo, não... Como as pessoas, de maneira geral, obviamente, elas não pensam nas consequências daquilo, elas não esperavam que a esquerda iria usar aquilo contra elas mesmas. É basicamente aquilo. Você não estuda as estratégias do seu inimigo. Você não sabe que os caras... o cara, sabe, é tudo da boca pra fora. Não, a esquerda é suja, eles mentem. Ué, mas então você não imaginava que eles iam usar o que vocês estão fazendo aí como uma mentira e usar contra vocês? O que vocês prepararam pra reagir a isso? Gente, nessa parte eu não pensei. Eu não cheguei nessa parte. Eu nunca tinha visto. Me conta mais sobre isso. Eu nunca cheguei nessa parte. E aí, só que o que é complicado, assim, às vezes quando eu fico pensando nessas coisas da formação, é que os outros problemas das características dos brasileiros, né? Então, se logo aparece um líder que não quer ir pro lado político, que não quer ser um deputado, não quer um cargo político, as pessoas querem derrubar o cara. Já começam... A primeira coisa que a direita faz quando aparece alguém, aparece alguns poucos admiradores, ou às vezes muitos admiradores, e uma enxurrada de gente para criticar o que o cara tá fazendo. E
às vezes a vontade da pessoa não é muito grande também e ele acaba por desistir. Vocês devem conhecer aí boas pessoas que aparentemente tinham boas intenções e que se nutrisse essa vontade por mais tempo, poderia ter vingado algum projeto grandioso, mas o cara desiste no meio do caminho ou como a moral dele não era, ele ia pela via intelectual, mas não trabalhava a parte moral de forma concomitante, o cara acabou se perdendo. E aí, eu posso citar vários aqui, mas eu acho que não tem necessidade de citar nomes. Vocês devem imaginar aí algumas pessoas que pareciam ser uma coisa e que talvez até fossem aquilo de fato, mas quando o dinheiro começou a entrar, e aí que eu acho que é um dos maiores problemas do brasileiro, o apego no material. O dinheiro conta muito pro brasileiro, cara. Nós parece que nós somos facilmente compráveis. Porra, sim, sim. E aí que tá, né, cara? Não adianta você esperar e acreditar que a maioria das coisas que importam terão retorno financeiro, porque até as coisas começarem a dar certo, tudo que você vai ter que ter é sacrifício, dor de cabeça É totalmente contrário, né? Você vai É, perder uma grana, você pode ser exato. preso. E é quase assim, eu vou usar o termo perda de tempo, né? Ainda que seja um investimento, você vai sentir que você tá perdendo seu tempo ali, sabe? Então, uma coisa que você pode ver, né? Digamos, pegar em paralelo aqui o seu Hernani com o NVP, o Sociedade Primitiva e tudo mais. Até ele chegar no nível em que ele chegou, para poder desembocar e descobrir boas pessoas nesse meio da internet, pessoas interessantes, o suficiente para poder inspirar outros jovens, cara, levou tempo. Quanto prejuízo ele não teve, entendeu? Mas o fruto tá lá. O fruto a gente vê agora, entendeu? Os bons frutos que esse trabalho rendeu. E, cara, se isso na escala pequena, como é a escala do YouTube, já tem impacto, porra, os caras não têm paciência na escala da política, nas escalas dos cargos de decisão, sabe? Daqueles que tomam a frente de movimento, tomam a frente do país. Pelo contrário, eles priorizam primeiro o bolso, priorizam primeiro o momento deles, sabe? E, Ganhar dinheiro fazendo filme. porra, não dá, cara. E aí, uma coisa que eu lembrei também, né? Que é a questão do por esse apego ao material e aquilo que é aqui e agora, né? O brasileiro acaba perdendo a paixão e a possibilidade de virar uma lenda, cara. Lembra quando um dos imperadores, né? Um dos imperadores romanos teve contra a República um revolucionário que era o próprio filho dele. Ou seja, um dos próprios filhos dele estava tomando contra a República. E por mais cruel que fosse, ele pudesse perdoar o filho dele do crime dele de tentar derrubar a República, ele deixou que o julgamento corresse até o final. Então, como pai, ele pode ter sido cruel, mas como político e líder, ele se tornou uma lenda, porque ele sacrificou a própria carne dele de fato pela manutenção do império, pela manutenção da República, sabe? Quantos políticos brasileiros teriam essa mesma visão? Cara, pouquíssimos, sabe? Pouquíssimos que Políticos chegaram a esse ponto. mundiais, né? E eu acho que nem se restringe aos brasileiros, né? Lembra quando a gente tá fazendo os comentários lá, o próprio Trump foi o final, né, pelo Cara, menos e é foda. das ações do Trump, né? Se tu Totalmente tentar, questionáveis. se tu tentar achar, acho que da década de 90 pra cá, não tem, cara. Não tem, não tem, não tem, não tem. Todo mundo é muito fraco. A formação moral ficou totalmente de lado, né? Falar sobre virtudes, agora falando do Brasil, falar sobre virtudes com brasileiro, assim, eu acho que isso é uma tecla que o Olavo batia muito, que é a questão da coragem. As pessoas não sabem mais o que é uma pessoa corajosa. A figura de corajoso no Brasil é a figura do imprudente, é a figura do cara que anda com o escapamento cortado, sem placa, no Natal, roletando por aí de moto. Esse é o cara corajoso que passa cortando giro na frente da polícia. Esse é o cara corajoso. É o cara que entra num banco. A figura do corajoso no Brasil é daquela série La Casa de Papel, entendeu? Eu vou roubar o Banco Central. Aquilo é o corajoso pro brasileiro. Não é, por exemplo, aquele caso lá do morador de rua que morreu num combate corporal com um bandido salvando uma mulher na frente da Catedral da Sé, em Lembra? São Paulo. Esse cara não é corajoso. Ele é só um louco, drogado. Ele fez aquilo no impulso. Entendeu? Aquele cara não é corajoso. Ele foi imprudente, morreu.
por causa disso. E você entende que o cara que deu a vida dele, sacrificou a vida dele, é o imprudente, e o cara que se aventura a pegar uma arma e roubar pessoas é o corajoso? E aí, se não focar em coisas desse tipo, que é a formação moral, todo o resto não adianta. O que adianta ficar falando de Aristóteles, Platão, ficar falando da vida do santo, sendo que a pessoa não tem a mínima noção de virtude? Você vai ler a história do santo, você não vai conseguir entender nada do que tá ali, porque você não tem exemplos práticos. Você acha que não existem pessoas santas na sua paróquia. Você nunca passou pela sua cabeça que existem pessoas melhores que você. Pelo menos não realmente. Você até pode cogitar essa ideia, mas não realmente. Eu acho que volta para uma questão também do sobre certos efeitos meteoros que a gente tem na própria política mesmo. Porque assim, acho que foi o Cacique que comentou, né, que de 90 para cá o negócio tá meio feio. E até desembocando essa questão da coragem. A gente percebe que falta estrutura, de fato. O reconhecimento do caráter do sujeito, pela nossa característica emotiva, se torna muito mais uma imagem do que propriamente um fato verificável. A própria questão é o próprio Bolsonaro mesmo. Acho que ele fez questão de personificar isso muito no 7 de setembro do ano passado mesmo, né? O imbrochável, não sei o quê. Ele criou uma estética de corajoso, do cara que não vai dar pra trás, não sei o quê. E a história da vida política dele era sendo o contrário, né? Ou seja, as pessoas depositaram toda a confiança delas num sujeito covarde, porque parecia e se dizia corajoso. Ou seja, isso é bastante não recompensador, no sentido de que aqueles que de fato detêm as virtudes necessárias para tirar a gente do abismo que a gente tá sempre à mercê de simplesmente um cara que surgiu do nada, bombar por alguma razão estética e ser levado ao topo como um César, simplesmente porque ele passou uma imagem, mas ele não precisou provar nada. E aí que eu acho que entra a questão de formação de quadros, e também cabe uma reflexão sobre essa questão de formação de quadros, porque tem que ter uma conciliação dessa característica da pessoalidade do brasileiro com a questão técnica. A gente tem os dois extremos no país, né? A gente tem o Bolsonaro, que é só estética, mas ao mesmo tempo a gente também teve o Prona, que foi só técnica. Se você pega os quadros do Prona, Adriano Benagnon, um baita diplomata e um economista de mão cheia, assim, era inquestionável a capacidade técnica dele. O Bautista Vidal, pai do projeto álcool brasileiro, um grande entusiasta da energia limpa, enfim, o mestre do Dr. Enéas, né, o próprio Enéas dispensa comentários, tinha um quadro de pessoas extremamente respeitáveis, não só nacionalmente como internacionalmente, mas não existiam quadros sociais, no sentido não tinha aquele cara que era benquisto na comunidade do bairro X, da cidade X, então meio que o crédito das pessoas não importa, porque ele não é gente como a gente. Sim, sim. Então passa, eu acho que por um processo muito tênue e muito difícil de criar, começando através de um bairro, de uma cidade, um núcleo de pessoas, a qual você consegue, através do contato pessoal que vocês vão nutrir, criar uma legitimidade em torno de uma figura que, com a expansão do grupo, passa-se a ter um sentimento de unanimidade quanto à credibilidade daquela pessoa como líder, por conta da experiência vivida, mas também pela formação ofertada nesses núcleos. Ou seja, você cria um compasso da pessoalidade, a qual nós comentamos, mas ao mesmo tempo da aprovação das virtudes, da aprovação da técnica e da aprovação de que o cara é capaz mesmo. Então você consegue conciliar. Mas aí volta pro primeiro ponto. O cara vai se esforçar igual um lazarento para montar isso,
com o risco de um moleque vereador de Minas bombar no TikTok e ser o Bolsonaro Júnior. Você vai, cara... é sério isso? Tipo assim... Isso que, ao meu ver, é verdadeiramente desanimador. A questão dos males, eu não acho que seja um problema. Assim, a vida é uma provação. A vitória a gente já tem a certeza. O que nós rezamos é para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E o que ele espera de nós é o bom combate. Então nada mais esperável do que as provações. Então aí, agora você vai querer fugir. Bom, aí algo me diz de que você não vai ser digno das promessas. Então assim, o mal tá aí é para ser combatido. E obviamente vai ser um serviço difícil, por isso é uma provação. Então é o de menos. Agora, o fogo amigo, a sabotagem interna entre os nossos, cara, é isso que eu acho que dói mais. Que é o... Querendo ou não, Autossabotagem. olhando dentro do que foi o governo Bolsonaro, que não foi o ideal, mesmo ali, cara, tipo, acho que foi logo em fevereiro, assim, o cara já tava dando facada um atrás do outro, tá ligado? Já tinha uma ala totalmente separada, o tripé do governo totalmente desordenado, caos pra dentro, tudo quanto é lado. E é interessante ver, né, que Só eles... um parênteses aí rapidinho. Tudo desordenado, traição, tudo fudido. E Ratão do Banhado falando do xadrez 5. Brincadeira, Ratão. Foi ele, hein, Ratão? Foi ele, não fui eu não. Sim. Aí, e interessante, ele subiu à presidência com muitas pessoas que se apoiaram no nome dele e juraram ficar do lado dele, e ele terminou os últimos dias dele na presidência completamente sozinho, cara, sem absolutamente ninguém. Então, o brasileiro tem aquela mania de caranguejo, cara, de puxar os outros pra dentro do balde quando os caras estão saindo de lá, cara. E é uma coisa que eu falei pro pessoal, que não se espantem, né? Nesses 4 anos de novas traições começarem a surgir, de novos deputados continuarem sendo comprados, entendeu? De novos caras que diziam... Os senadores aí que o pessoal tanto tá Exato, confiando aí. confiando em senador e tudo mais. Não se espantem ao ver que cada um deles estarem comprometidos com elites mundiais. Cara, eu vejo a galera do meu estado, eu dou risada, cara. Porra, fudeu, já era, acabou. Vocês não lembram lá? Lembra quando o pessoal do PL ainda? Isso aí foi logo... Foi no comecinho de 2018. O pessoal do PL do Novo. Qual foi a primeira coisa que os caras fizeram quando viraram um ano? Lembra que eles foram pra China? Verdade, foram pra China. Realmente foram pra China. Tem Negociar umas informações coisas mais... sigilosas dos brasileiros. Tem uma coisa ainda mais intragável, cara. Paulista no voto patriota votou no cara que entregou a base de Alcântara. É mole, cara. Verdade. Verdade. E esse lance da confiança aí também é outra virtude complicada aqui pro brasileiro, que assim, como você sabe que uma pessoa é confiável? A confiança é o tipo de coisa que você só sabe se a pessoa é confiável de fato quando você se esforça para ser uma pessoa de confiança também. Aí você começa a saber quais são as características de uma pessoa confiável. Não estou dizendo que o Bolsonaro não seja uma pessoa confiável, mas ficou claro que ele não sabe fazer esse diagnóstico nas pessoas. E pela idade dele não era para ser assim. Claramente não era para ser assim. E lembra um dos grandes discursos do Enéas, né? É um estado de desconfiança generalizado, né? O brasileiro o sentimento constante do brasileiro onde ele quer que vá, isso lógico, nas capitais é muito pior, mais acentuado isso. É um clima de desconfiança constante. Onde você vai, você acha que tem alguém te passando para trás, pô. Todo tipo de negociação, você vai fechar um plano em um consultório, você acha que estão querendo passar alguma coisa abusiva. Não que não seja verdade na maioria das vezes. Mas até em negociações simples. Lógico que tem muito filho da puta por aí, mas não tem como uma sociedade dar certo quando você desconfia a todo momento das pessoas, cara. Isso é injusto o que você tá fazendo. Lógico, não tô dizendo pra você confiar de maneira Não tola, estamos dizendo né? pra você ser imprudente, né? Não é pra você ser um tolo. Mas se você se esforça pra ser uma pessoa confiável, você vai saber fazer esse diagnóstico nas pessoas.
Você sabe que pra saber se uma pessoa é confiável ou não, não é 5 minutos de conversa, cara. A não ser que você seja um santo. Aí você consegue. Você é um Padre Pio da vida, que o cara, 5 palavras de confissão, você já sabe que o cara não tá arrependido de porra nenhuma. Aí não sei, né? Pode ser seu caso, né? Eu não estou sendo irônico. Pode haver pessoas assim por aí. Thiago? Bom, achei que você que ia comentar, pô. A gente tava seguindo uma Pô, rodinha. é verdade, cara. É natural, nem tava percebendo. Mas, cara, tomando a questão inclusive, do ponto da confiança ainda, né? Como de fato, a cada canto que você vai, você pensa que, enfim, estão tentando te passar a perna. Uma das coisas que me lembrei, né, quando vocês estavam falando sobre a- as nossas ações e reações serem muito previsíveis, cara, eu comecei a acompanhar um canal, né, do Arte da Guerra, mais ou menos quando começou a questão do conflito, né, da invasão da Rússia, ao território ucraniano e tudo mais. E eu percebi que, de certa maneira, teve um alto índice nos views dele, mais ou menos lá pelo mês de março, também, quando ele começou a fazer as coberturas e tal. E as análises dele eram sempre as mais acertadas, né? E, cara, foi interessante, porque ele começou a ir em vários outros podcasts, em vários outros canais, e explicar e dar os pontos de vista dele acerca da geopolítica, tanto internacional quanto as relações do Brasil com os outros países, né, e tudo mais. E aí você meio que teve uma crescente, né, de uma possibilidade, vamos dizer assim, de uma direita nacionalista ali, ou algo do gênero. Só que ao mesmo tempo que a gente teve essa crescente, essa possibilidade ali, o interesse das pessoas para as questões nacionais, né? Vamos dizer, de um Estado forte, um pouco menos liberal, ou o que quer que seja, né? As pessoas também foram facilmente enganadas, né? Quando, por colegas dele, pelo outro lado, a garantia de que sim, o Lula era um rapaz nacionalista, era realmente um presidente nacionalista. Então, quando a possibilidade de uma direita nacionalista se tornou uma ameaça, os caras logo por detrás enfiaram uma esquerda nacionalista pra gente. Que no fim das contas, de nacionalista não tinha nada, né? E cada vez mais você vai vendo, né? O governo se transformando em algo muito próximo do Partido Democrata Americano. E as próprias pessoas que acusavam o Bolsonaro à época de entreguista hoje nada falam das decisões e tomadas que o Haddad acaba tendo em relação à economia do país, em relação à direção dos rumos que o país vai tomar, cara. E aí, porra, é complicado, cara, porque é como se a cada passo que a gente tivesse, os caras simplesmente soubessem uma contra-reação, algo pra sabotar aquilo ali, entendeu? Eu acho que isso faz parte ainda do processo. Eu até me entusiasmei ali para meados de o que? Setembro, por aí. Tava bastante em alta ainda essa bolha nacionalista, né? Dava para tirar alguns frutos, mas o erro da análise é justamente o que a gente expôs aqui. Foi na mesma lógica de um bolsonarismo de acreditar que verdadeiras lideranças podem emergir de um projeto de internet. Você pode falar o que for da esquerda, mas se você pega os deputados estaduais do PT, é gente que tem vivência de fato, interage de fato com um leque gigante de pessoas em comunidades na periferia de São Paulo, em interiores de São Paulo, enfim, em regiões específicas, com braços efetivos, fazendo churrasco comunitário, fazendo festividades, fazendo coisas para estar na vida daquelas pessoas ali de fato. Ele tem 50 likes no Instagram, 100 likes no Instagram, mas ele tem 10, 20, 30 mil votos na hora que ele sai a deputado estadual. Você fala, cara, como assim? É porque a direita em 2018 ela teve um declínio mental por conta
do efeito Bolsonaro. Porque numa eleição majoritária, até dá pra você trabalhar assim. Conta muito com a sorte. Mas deu-se a impressão que os candidatos que foram impulsionados pelo efeito Bolsonaro, na verdade, tinham conseguido essa popularidade com a internet. Mas eles não teriam conseguido a popularidade que eles tiveram convertendo-se em votos reais só pela internet. Você tira a imagem do Bolsonaro e acabou, entendeu? E o nacionalismo também tentou dar esse salto, esse voo de galinha, que não deu certo nem para o bolsonarismo e nem chegou a vias de se tentar dar certo com a direita nacionalista. Justamente porque não é assim que funcionam as coisas. Não tem como você querer ser uma alternativa legítima, com virtudes, e representar verdadeiramente o povo, se você não tiver uma estrutura orgânica que se cristalize principalmente na vivência prática. Que, assim, só foi um tapa na cara. Você pega lá, o Farinazo tem quantos? 400 mil? Sei lá. Por aí? 400 mil inscritos. Tem lá a média de 10 a 20, 30 mil visualizações por live que ele faz. E em votos, se converteu a quantos? 8 mil votos? Coisa assim? Então, assim, fica evidente que não é o suficiente pra gente fazer uma mudança real. Vai ter que mexer em estruturas muito mais profundas e saber dialogar com essas tendências do povo. É por isso que eu acho que parte da competência de uma autoridade é conseguir compreender a alma ancestral do brasileiro, seja por meio das ciências técnicas, ou seja, o cara vai procurar na antropologia as respostas de certos comportamentos que não se explicam pela razão, seja por tato mesmo. Quantos líderes o Brasil já não teve que sabia como o povo brasileiro era e reagia por intuição, por conhecimento de vivência mesmo, enfim. Então, é um ponto que a gente não encontra mais hoje em dia, e aí a gente tenta pular a realidade, resumindo tudo a um jogo de bolha de internet. Então, que nem essa questão aí que você comentou de sujeitos dentro da bolha que foram infiltrados pela esquerda. Não. Você vai pegar lá live do cara em 2017, o cara já tava falando lá que ele era de esquerda. Você vai falar dos primeiros encontros que Farinazo e a dita figura tiveram, quando eles ainda não camuflavam os seus posicionamentos, o sujeito ia lá e dizia: não, eu sou um nacionalista mais à esquerda e o meu colega é bem mais à direita. Tipo assim, era evidente. Eles só, quando viram que ganharam notoriedade, esconderam, entendeu? Meio que eles não se infiltraram. Tava lá, se teve otário pra cair no golpe, meio que foi, né? Então, é isso, amigos. Eu acho que é isso. Vamos às considerações aí. Cacique. Cara, primeiramente eu agradeço a companhia, né, a presença do Thiago. É sempre bom conversar com ele, sobretudo porque é um rapaz que sabe muito sobre o Brasil e se dedica demais a estudá-lo. E com ele, porra, eu falei brincando com ele, com ele eu consigo ensinar política pro meu pai, cara. É divertido. Ele vai aprendendo aos pouquinhos, vou repetindo 50 vezes, uma hora ele entende. Demora, mas ele entende. E é legal poder tá conversando isso pra galera agora, porque pelo menos tem uma luz, assim, pra eles do que eles podem fazer enquanto eles estiverem por aqui, né? Porque é como o Olavo dizia, né? Você não pode entrar numa briga com a certeza de que você vai ganhá-la. Você tem que entrar na briga pela obrigação moral de lutá-la, né? E, querendo ou não, restou a nós essa briga, restou a nós essa luta, né? E ainda que seja pouca, ainda que o esforço possa ser pequeno, os frutos do resultado sejam pequenos, a gente tem que fazer. Porque querendo ou não, a gente que tá aqui, entendeu? E obrigado a todo mundo que chegou até aqui, todo mundo que ouviu até aqui. E no mais, eu desejo a cada um de vocês uma excelente semana.
Saquarema. Bom, amigos, a gente tentou trazer um panorama aqui bem didático, vai, ouvinte. Se você quiser falar assim, não, eu quero fazer alguma coisa agora, você consegue levantar da cadeira e você já tem um norte. Mas se você quiser ter um norte um pouquinho mais forte, se você quiser ver a mão na massa, bom, eu tenho alguns. Aproveita que ainda tá de pé, que eu tô ficando tô ficando um pouco acuado com o andar da carruagem. Mas se você quiser, lá no meu canal O Saquarema tem. Vai lá nos vídeos antigos, tem um monte de coisa que a gente já fez lá de militância de rua, se você quiser dar uma olhadinha. Mas também, se você quiser ver, é que a gente não consegue divulgar muito. Mas se você quiser ver o que está disponível, tem o Instagram do instituto que eu falei que a gente está usando para coordenar as nossas ações aqui na minha cidade, que se chama Multiplicare. No Instagram é multiplicare.sjc, que é a abreviatura da minha cidade, São José dos Campos. Então, se você quiser ver o que a gente está fazendo por aqui, a gente tá meio que uma maçonaria do bem, porque a gente tá, as complicações legais são tá perigoso demais. Então a gente não tá fazendo transmissão, a gente tá fazendo tudo só presencialmente, passando a sacolinha no celular, porque estamos temerosos sobre o dia de amanhã. Então meio que vocês só vão ver assim, olha, tal, vão ver lá banner de divulgação dos encontros, vão ver as fotos do encontro, mas a gente parou de disponibilizar o conteúdo em si por essas razões de força maior. Mas dá para tirar uma noção lá. Então, se quiserem lá, multiplicare.sjc. Mas, no mais, é isso aí. Só gostaria de agradecer vocês por terem chamado aqui. É sempre bom a gente bater um papo. E esse tema aqui eu acho que estava pendente há muito tempo. Tinha bastante coisa que eu queria conversar com alguém a respeito disso. Mas eu também senti que estava entalado, principalmente na garganta do Eduardo, esse assunto. E que eu acho que fugiram as oportunidades. Então, acho que foi legal o tema de hoje. Não, foi bom e, claro, depois da conversa, passado alguns dias, a gente vai refletindo, vão surgindo novas questões e a gente pode voltar numa próxima oportunidade e dar continuidade, talvez com ideias até melhores do que as de hoje, né? Só fazendo um panorama geral aqui do que foi falado, não fiquem com aquele sentimento de que o mundo como um todo está desordenado. Não esqueçam, o mundo é grande, é maior do que você imagina. Né? Tem muita coisa boa, apesar dos males acontecendo por aí, tem muita iniciativa boa acontecendo. Existem pessoas boas por aí. Por incrível que pareça, existem pessoas boas por aí. Então, não é a expressão desordem do mundo moderno não quer dizer que o mundo inteiro está desordenado. É uma parte dele. Mais uma vez, se a gente retirar aí Estados Unidos, Rússia, China, Grã-Bretanha, França, Alemanha, essa desordem aí acaba. Tenha certeza disso. Mais uma questão. Se vocês ainda insistirem, né, uma parcela aí das pessoas, não os que nos escutam constantemente, né, mas sempre os espertinhos que buscam reflexões, quiserem insistir ainda na ideia de que toda a culpa é dos judeus, dos muçulmanos, da igreja, da colonização ibérica. Você pode fazer isso em outro lugar, por gentileza, porque você não passa de um palhaço, uma papagaiada aí, na mitologia criada das elites que você acha que já conseguiu superar. Mas no mais, é isso, senhores. Até uma próxima oportunidade. Rezem. Fiquem com Deus.